a apresentação, né? Modelo de MRP com faixa de preço variável. Seu orientador aí, o professor Gustavo Valentim Ló, isso também é do nosso grupo aí, do GETAL, né? O Grupo de Tecnologia Aplicada à Otimização. Alisson, fique à vontade com o seu trabalho e seja bem-vindo ao SMNE 2021. Obrigado. Então, como o professor Cássio já me apresentou, né, eu sou doutorando do programa, sou orientando do Cássio, faço parte do Grupo de Tecnologia Aplicada à Otimização e o meu trabalho é modelo MRP com faixa de preço variável. Só um minuto aqui. Isso. Então, o que é o MRP? Ele é o Material Requirement Planning, é o planejamento de requisitos de materiais. Então, ele é um problema que tem como objetivo atender a demanda de uma fábrica, de uma empresa. Então, para atender essa demanda, ele precisa de produtos. Então, ele vê quais são os produtos que ele precisa atender e quais são os recursos que ele precisa para fabricar esse produto. Então, ilustrando, se eu tenho uma fábrica de automóvel, qualquer coisa assim, o automóvel é apenas meu produto final. O que eu preciso para montar o automóvel? Quais são os recursos? Quanto tempo demora? Então, o MRP está aqui para modelar tudo isso matematicamente e fazendo com que o nosso nível de estoque fique o mínimo possível sem atrasar o produto. Então, ele é um problema de minimização de estoques, né, de atendimento de produto. Então, é um problema que surgiu do planejamento de produção, que tem como objetivo decidir quando e como produzir. Eu foco na disponibilidade do produto, nos recursos e materiais, e ele procura minimizar esse tempo de produção, né, e esses custos. Então, ele busca uma administração eficiente dos recursos. No planejamento de produção, o gestor pode optar em antecipar a produção de algum item, se ele vê que ele tem recursos ociosos, né? Quando ele tem um trabalhador que está ocioso, se ele tem uma máquina que está parada, ele pode tomar a decisão de antecipar a fabricação desses itens. Então, isso pode gerar custo de estoques, pode consumir uma matéria-prima que é disponível para a fabricação de outro produto, que é mais prioritário, mas também, tendo esse produto pronto em estoque, ele pode evitar atrasos de produção, né? Ele pode tomar multa com atraso, ele pode ter cancelamento de pedidos. Então, ele precisa calcular, né? Ver qual é a vantagem disso para a empresa, se vale a pena ou não antecipar esse produto. Então, é um problema de programação inteira mista, ele é bastante abordado na literatura, e em geral ele é resolvido por métodos heurísticos. Existem várias abordagens disponíveis aí na literatura. Então, o MRP surgiu em 1975 pelo Orlik, que é esse livro laranjado bonito aí que tem no canto. O Orlik trabalhava numa fábrica de tratores, e desde do trator em si, aos componentes que ele precisava que ele precisava usar para construir esse trator, ele tinha cerca de 30 mil itens para administrar na fábrica em que ele trabalhava. Então isso era difícil, era uma gestão complicada. Então ele começou a desenvolver esse modelo matemático para ajudar ele nessa gestão. Até o tempo, o controle de estoque era dado por uma faixa crítica. Então, ele colocava lá uma quantidade crítica de estoque para cada um dos itens. Quando a estoque ficava abaixo dessa faixa, eles faziam um novo pedido. Isso podia gerar estoque extra, né? Alguns produtos ele tinha um estoque cheio, com capacidade máxima, e ao mesmo tempo ele tinha falta de produtos, porque os produtos mais críticos comumente faltavam. Deixa eu ver aqui, minha cola. Tá. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma lista de materiais. A lista de materiais aqui é para um produto único. Então, aqui eu tenho um produto final, e aqui tem uma ilustração de que esse produto final precisa de alguns componentes. Então, o produto B, C, A e o produto final. Então, aqui tem o lead time que tem para cada um dos produtos. Então, o produto B leva um período de tempo para ficar pronto, o produto C leva 2 períodos de tempo, e o produto final leva um período de tempo. Então, para fabricar o item A, eu preciso de 2 unidades do produto B, 3 unidades do produto C, e leva 2 unidades de tempo para ficar pronto. É a mesma coisa que o produto final. 1 unidade de cada, e leva 1 período de tempo. Então, para fazer uma ilustração maior do que está acontecendo, né? Isso daqui é
são os componentes que precisa para a fabricação de um carro, né? A ideia do MRP por faixa de preços é que, por mais que eu precise que o MRP me aconselhe ficar com um estoque mínimo, se me leva vontade em comprar algum material, alguma matéria-prima com uma vantagem de custo, vale a pena talvez deixar um estoque maior para ela. Então aqui eu tenho uma ilustração de faixas de preço. Então esse produto possui 3 faixas de preço, variando nessas categorias. Aqui está o custo delas. E me mostra que se eu for comprar 200 unidades desse produto, eu vou pagar por ela o mesmo tanto que eu pagaria por 240. Então valeria a pena comprar mais unidades, mesmo que eu não precise delas inicialmente. Então é uma ideia de ver qual é o custo que isso vai me dar em estoque, para ver se isso compensa ou não. Então é isso que a gente está procurando no nosso problema. Então, para garantir que nosso modelo seja factível, nós precisamos respeitar o horizonte de planejamento, não pode ter atraso no final do horizonte de planejamento, as restrições e precedências devem ser respeitadas, e um tipo de item não pode ser adquirido em faixa diferente de preço. Nós estamos procurando minimizar a sobrecarga dos recursos, né? Tem que respeitar a capacidade dos recursos, evitar que os itens sejam entregues com atraso. Então, esse evitar é que se o meu horizonte de planejamento tem 10 períodos, no 10º período eu não posso ter atraso, mas se eu preciso ter uma entrega para ser feita no 5º período, eu posso atrasar ela até o mínimo possível, mas eu posso permitir que ela atrase. E evitar que os períodos de ociosidade dos recursos. Então aqui tem alguns conjuntos, os conjuntos que eu uso. Eu vou explicar eles melhor ali no modelo. Aqui também tem as variáveis. O modelo em si é um modelo de minimização que tem esses 6 itens, né? Então, O1 é o número de unidades produzidas ou compradas, né? Então, eu quero minimizar o custo de produção. O2 é minimizar o custo de estoque. O3 é minimizar o custo de horas extras. O4 é minimizar o custo de atraso. O5, o custo de ociosidade. E WT é uma variável binária que representa as faixas de preço do produto. Então, na restrição 2 e 3, eu determino qual é o meu estoque, sendo que a restrição 2 é para itens finais, que eles são itens já acabados. Então, a quantidade de itens que já foi produzida até o período atual, mais o meu estoque inicial, menos o meu estoque inicial, mais o atraso. Isso precisa ser igual ao somatório da minha demanda até o instante atual. Para componentes, que são aqueles produtos que eu preciso usar para fabricar os produtos finais, né? É semelhante, é a soma dos produtos que eu tenho, mais o que eu já fabriquei, mais a soma do meu estoque, menos a soma do estoque inicial, menos a soma do meu estoque atual, menos a quantidade de produtos que foram usadas para produzir a precedência, né? Como se um item, se o carro precisa de rodas, né? Então, se eu tenho rodas no meu estoque, eu estou usando essas rodas para fabricar o carro, eu já não tenho mais essas rodas disponíveis. Isso são para os meus componentes. Então, o MRP trabalha com 2 demandas, a demanda dependente e a demanda independente. A demanda independente são a demanda para o cliente. Então, né, nesse exemplo de carros, o cliente vai até a montadora, compra um carro, então o carro pode atrasar, pode fazer muitas coisas, mas é uma demanda fora, externa da empresa. A demanda dependente é uma demanda que pode ser usada para atender clientes também, externa da empresa, mas em geral o seu principal foco é atender o que tem dentro da empresa, né? São as demandas de peças que são usadas para construir, para fabricar o produto final. Aqui eu tenho a restrição 4, apresenta a capacidade dos recursos, sendo aqui a quantidade de tempo que um produto leva dentro da máquina R, mais mais o tempo de ociosidade, menos menos a hora extra, é igual à capacidade que eu tenho desse recurso. A restrição 5 é para garantir que no final do horizonte, no período T1, seja igual a 0, para garantir que não tem atraso. E aqui nós temos apresentando a faixa de preços. Então, a restrição 6 vai nos dar qual é a faixa de preço que o produto pertence. E a restrição 7 diz que um produto só pode estar em uma faixa de preço em cada período.
Para resolver, a gente usa a heurística de Fixed and Optimize, que é uma heurística já usada na literatura. Em testes iniciais, ela deu bons resultados. Então, a ideia da heurística Fixed and Optimize é dividir o problema em subproblemas, né, em pequenas vizinhanças. Então, aqui só para ilustrar, eu tenho 3 itens, então eu fixo todas as variáveis, todos os conjuntos de restrições que têm relação com o item 2 e 3 e deixo apenas as restrições, os conjuntos de restrições que têm o item 1 para ser otimizados. Então, eu uso um solver para otimizar só isso daqui por um tempo determinado. Então, depois que esse tempo passa, eu fixo o item 1 e libero o item 2. Terminando, eu fixo o item 2, libero o item 3. Aqui está em verde para representar que aqui eu tive uma melhoria. Então, quando eu deixei o item 2 para otimização, ela representou uma melhoria na função objetivo. Então, eu salvo essa nova solução e continuo o processo a partir dela. Então, aqui o item 3, aqui eu liberei o item 1 de novo, liberei o item 2. Então, quando eu libero o item 2, eu dei uma volta completa no sistema e não tive mais melhorias. Então, eu aumento a cardinalidade do problema. Então, eu libero o item 1 e 2 para otimização, e depois faço essa troca, essa variação, e quando eu fizer, eu aumento a cardinalidade de novo. É uma ideia simples, mas é uma ideia bem poderosa. Eu já tinha usado ela no meu mestrado, e ela está funcionando bem com esse problema também. Está me dando bons resultados. Então, as instâncias foram geradas aleatoriamente, considerando o número de itens, número de períodos e número de recursos. E para essa apresentação, eu usei 3 configurações, 15-50-20, 50-50-20 e 100-50-20, que tempo de processamento de 10, 30 e 120 minutos. Então, aqui tenho algumas soluções, né? Eu fiz 5 instâncias para cada uma das configurações. Aqui é a diferença do solver Gurobi com o do Fixed and Optimize. Aqui tem o gap que eu tenho em cada uma das soluções, sendo que se o gap está positivo, significa que a minha solução foi pior, e se o gap está negativo, significa que a solução que eu obtive foi a melhor que o Gurobi. Então, aqui temos algumas representações. Aqui o Gurobi não foi capaz de achar uma solução factível em 2 horas, e aqui tem o gap médio que foi obtido nos testes. Então, como conclusão, o Fixed Optimize é uma opção, uma excelente opção para o problema do MRP. E como trabalhos futuros, pretendo diversificar as estratégias de composição, que é uma coisa que eu já tenho feito, né? E a ideia é explorar mais isso, tentar obter mais combinações de vizinhanças e adaptar o modelo para uma demanda dinâmica, porque uma demanda estática é um pouco mais complicado de adaptar às indústrias, né? Então, permitir que a demanda dinâmica, em que a gente não conhece quais são as demandas seguintes, dos meses seguintes, é uma coisa bem interessante de se trabalhar. E é isso aí. Maravilha, obrigado, Alisson. Apresentação aí super legal, né? A gente consegue ver a evolução do trabalho, a gente que já conhece você faz muito tempo, né? E com certeza vai sair uma grande tese aí, uma grande publicação, esses métodos de otimização aí cada vez mais dentro da indústria, né? Ligando aí o métodos numéricos, o PPG-MNE, ao mercado, às necessidades reais das empresas, ao desenvolvimento científico. Então, parabéns pelo trabalho aí, boa sorte na continuidade da tese.